Boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Obrigado pelos likes, obrigado. E lhe peço, por favor, quem estiver me assistindo, se inscrever no canal, por favor. Olha, eu prometi a semana passada que ia contar a história que minha mãe contava para mim. Mas hoje eu vou contar uma história de uma prima, tudo ainda lá na Paraíba, porque lá, quando eu mudar da cidade, aí eu vou avisar. Aí o que aconteceu? Eu quero falar sobre o que significa as mulheres hoje em dia estão sendo mortas de um absurdo tão grande, mas antigamente não ficava por menos. Porque na época que eu era criança, eu estou com 73 anos, eu estava numa faixa de 7 para 8 anos, por aí. Então eu tenho uma prima, tinha, né, que ela já faleceu, porque ela era criança e ela já era adulta. O que aconteceu? Ela, por ter ficado grávida, ela sofreu o resto da vida. E o que aconteceu? Como os homens, ela não podia dizer que tinha ficado grávida de alguém, que eu não sei quem é essa situação, não sei. Mas eu ouvia minha tia, meus tios, que era pai dela, conversando com a minha mãe e eu... Então o que aconteceu com minha prima? Você vê a violência, como é séria com as mulheres até hoje em vários países, né? E aqui era tudo quietinho, todo mundo sofria calada. Aí as mulheres eram sempre culpadas de todos os problemas, porque o marido lá, o cara que engravidou a minha prima, ele desapareceu do mapa lá. Então o que aconteceu? Ela era uma moça muito linda. Quando eu conheci ela criança, eu achava ela linda. Eu tenho a imagem dela na minha cabeça por causa do cabelo. Ela tinha um cabelo lindo, assim, aqueles ondulados, bonito, bem preto o cabelo. Ela bem cabocla. E ela, depois que eu soube da história, eu comecei a prestar atenção nela e eu ficava impressionada com aquilo. Eu ficava triste por ela. E eu, nessa história, foi o seguinte. Ela ficou grávida. E meu tio morava assim, uns 500 metros da minha casa, 600 metros. Era um lugarejo que tinha as casas mais ou menos afastadas uma da outra. E ela morava nessa descida perto da igreja. Essa igreja que eu falei era no terreno dele. E que essa minha prima, ficou grávida. E ninguém sabia. Ficou grávida e ninguém sabia. Olha o subterfúgio que ela usou para dizer o porquê estava grávida, que ela não tinha justificativa, né? Uhum. Pelo que me pareceu. Aí o que aconteceu? Ela ficou grávida. Ela ficou 9 meses em cima da cama. E a família, ela dizia, começou a crescer a barriga, e ela doente em cima da cama, dizendo que estava doente, que tinha um caroço crescendo, e a família toda acreditou que ela estava com um caroço, porque ela era nova. Ela devia ter uns 17, 18 anos. Ela era nova. E o que acontecia com ela, coitada? Não podia falar pro pai, porque lá, né? E o homem, eu não sei, também não soube mais nada sobre isso, acho que desapareceu. E ela ficou no fogo sozinha, ficou lá, se fingindo de doente, 9 meses em cima da cama. E aconteceu isso todas são conversas que eu ouvia da família, porque a família era todas próximas. A conversa era ali, minha mãe depois falava para alguém, conversava. Você não sabe o que aconteceu com fulana e tal. Aí o que aconteceu? Ela ficou grávida, em cima da cama, direto, 9 meses, dizendo que era um caroço. A mãe acreditava, a família toda, menos o pai. Aí o pai ficou de olho nela. Ficou de olho, prestando atenção no que ela fazia. Então, à noite, ele tomava conta dela e durante o dia, a família toda lá, né? Aí foi uma época e que choveu, nesse dia choveu, isso foi minha mãe que estava falando para alguém, que choveu e o meu tio, que se chamava Agripino, ficou de olho na minha prima. Ela saiu de madrugada, começou a sentir as dores, e o meu tio de olho nela. E ela saiu de casa quietinha, de madrugada, deve ter sentido dores o dia todo, eu não sei, eu acho que quando ela viu que estava nascendo, ela se desesperou e foi. Ela foi para o mar, lá tinha uma plantação de bananeira e tinha chovido.
E ficou aquelas poças d'água lá dentro da coisa de bananeira. E ela foi o mais para longe possível. E meu tio depois foi atrás dela procurar ela na bananeira. No bananal lá, né? Onde ficavam as plantações. Só que meu tio demorou, acho que demorou a chegar, ou não achou, né? Porque ela estava no escuro, ele estava no escuro e não podia chegar com uma lamparina, porque ela ia perceber. Quando ele chegou perto dela, que ele conseguiu encontrá-la lá dentro do bananal, ela estava afogando o neném. Ela já tinha matado um e era gêmeos o neném. Coitada, eu tenho que rezar por ela, porque Deus sabe, Deus já perdoou. Porque ela afogou o primeiro neném. Quando meu tio chegou, estava nascendo o outro. E meu tio o que fez? Não deixou ela afogar o outro já estava morto. E ela ficou naquela situação lá. Sabe o que meu tio fez? Pegou ela, pegou o neném e levou para casa. Levou para casa dele. Eu sei que a minha tia, coitada, minha prima, ficou uma pessoa condenada, praticamente condenada. Porque ela matou o neném, né, que era gêmeo, olha o azar dela. Quando ela viu que era 2, eu não sei o que aconteceu, né? Eu sei que meu tio contou essa história lá, que minha mãe, que tudo que eu ouvia. E meu tio levou ela para casa. Só que a família, eu acho que rejeitou ela. Claro, né? Depois dessa. Porque naquele tempo, que era um absurdo, né? Tudo era, a família queria esconder, mas meu tio levou o neném. E eles tomaram conta do neném. Minha tia e meu tio. Só que ela ficou condenada lá. Os homens, todo mundo sabia da história dela. E teve um cara lá que era fazendeiro, que andava era um coronel, aquele tipo coronel, que tinha uma boa fazenda. Pegou ela e levou para a fazenda. Ela levou ela para a fazenda. Olha, ela sofreu muito, muito. Sabe o que ele fazia? Um dia eu cheguei a ponto de nem descobrir se era sonho que eu tinha tido, se era realidade, se não era realidade. Que um dia, porque só pode ter sido realidade, eu soube da história, né? E um dia eu estava na frente da minha casa, que é esse ponto que eu acho que eu tinha sonhado. Eu vi ela correndo e um homem atrás de um cavalo, com um cavalo. Eu me lembro até hoje que ela estava com um vestido estampadinho, com umas florezinhas miudinhas, preto e branco. O estampado era preto e o vestido era branco, comprido, meio comprido. E o homem correndo atrás dela com o cavalo, batia com aquele coisa que bate no cavalo, batia nela. E ela corre para cá e ele cercava com o cavalo. Olha, ninguém se metia, ninguém fazia nada. Ninguém lá do lugarejo não fez nada. Batia nela com esse chicote que batia no cavalo. E eu me lembro que eu fiquei pensando que era sonho que eu tinha tido. E eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Então você vê o absurdo, a mulher foi tratada desse jeito. Nem a família salvava ela, ninguém deixava, e ele ria e batia nela com o chicote. E eu, como uma criança, o que eu poderia fazer? Nada, né? Imagina, se eu fosse lá me meter, eu ia apanhar também. Eu era criança, não podia me meter numa história dessa. Aí passou um tempo, nós viemos para o Rio, né? Depois dessa história, como eu vim para cá, eu vou contar. Mas eu me lembro que ela veio para cá, depois a minha mãe que falou, comentando, fulana veio para o Rio de Janeiro. Eu não sei como ela conseguiu. E ela deixou o filho lá. Mas depois, eu acho que ela teve mais um filho, desse que batia nela de chicote, no meio da rua, não interessava, tava. E ele fazia de graça, fazia coisa para mostrar para as pessoas que estava maltratando ela, pelo jeito que eu vi, que eu me lembro até da gargalhada dele. Era um absurdo isso. Então eu vejo as situações de hoje em dia com as mulheres aqui sendo mortas, é um absurdo, porque o homem quer o quê? O homem queria mostrar que era dono dela, que fazia o que quisesse. Já que ela foi uma mulher que ficou perdida, marcada, pior do que Madalena, então foi uma tristeza. Aí ela veio aqui pro Rio, quando ela veio, eu já morava aqui. Mas essa aí,
Aí eu ia na casa dela, ela trabalhou na casa de família, ela morou nessa casa de família, acabou, se isolou, ficou uma pessoa que só ia para a igreja. E eu e meus irmãos eu levava lá, que ela morava na Barata Ribeiro, que ela trabalhava na Barata Ribeiro, e essa família fez de tudo por ela, cuidou dela até quase morrer. Se aposentou lá, ela era uma pessoa que cuidava dessa família, levou ela para o exterior, entendeu? Mas ela nunca mais casou, amou ninguém. Começou a servir a Deus, virou filha de Maria, né? E essas coisas que eu via ela fazendo, que eu ia lá para casa dela, ela nos dava, eu era criança, né? A gente ia para lá só para comer, né? Eu e meu irmão, levava meu irmão, minhas irmãs, ela botava lá naquela cozinha, dava bastante doce pra gente, eu adorava ir lá para casa dela, ela era um amor. Mas depois nós perdemos a vida, né? Mas depois eu soube que ela voltou para lá, para esse lugar que ela apanhava de chicote, e os filhos rejeitaram ela. Eu sei que ela morreu lá na Paraíba, mas aí os pais já estavam idosos também, né? Eu sei que depois eu não soube mais. Mas essa é a história mais horrorosa que eu presenciei, que eu achei até que era um sonho. O homem batendo nela de chicote. As histórias que a minha mãe contava quando eu era criança, porque ela me achava muito levada. Então ela falava assim, olha, vou te contar o que acontecia com criança que é levada. Ela falava que eu era... tinha um nome lá. Eu sei que eu era levada. Eu aprontava muito. Mas eu brincava, igual criança normal, né? Mas a minha mãe não queria que eu brincasse, não. Queria que era mais que eu trabalhasse. Aí o que aconteceu? A minha mãe, olha, ela tinha uma imaginação para contar história, principalmente terror. Porque eu considero uma história de terror. Todas as vezes que ela me achava que eu estava fazendo arte, ela me botava lá, Nevinha, deixa eu te contar. Vou te contar uma história de uma criança. Vou te contar uma história de uma moça. Ela sempre inventava assim. E nessa, que eu achei, olha, foi uma vez, Nevinha, uma mulher que teve um neném, mas ela estava na hora de ir pro roçado. Ela queria que ela tinha que fazer as coisas e eu estava atrapalhando ela aí, entendeu? Era nesse sentido. Ela tinha que fazer as coisas, tem que levar comida pro marido, do roçado. E a criança ficava lá, e enchendo o saco, não sei o quê. E você tinha que trabalhar, e ela pra lá e pra cá, ocupadíssima. Então essa mulher teve um neném. Eu tenho desconfiança até que era minha irmã, que é a única que nasceu lá depois de mim, que é o meu irmão. Teve a Fátima que nasceu aqui e a minha irmã Doris que nasceu lá. E essa mulher tinha um neném, precisava cuidar do almoço e tal, e a filha se aprontando e tal, né? Não falava nessas palavras, mas vocês vão entender. Aí o que acontecia? Ela me contando. Era uma vez uma mulher que estava doida para levar a comida para o marido no roçado e não conseguia sair de casa, e ela estava dando de mamar no neném, muito zangada. E a hora tá chegando, e o marido, como é que eu vou levar essa comida pro marido e tal? Aí ela pegou o neném que tava mamando no peito, jogou no chão. Vai mamar no inferno. Não gosto de criança, jogou o neném. E foi pro roçado levar. Quando ela chegou, o neném tinha morrido. Aí foi aquele drama, né? O neném morreu, porque a mãe, ela não parava de mamar. E a mãe querendo levar a comida pro marido. Passou uma semana, a mulher estava lá. Ela falava a cor da saia. Ela estava lá com a saia longa, cobrindo as pernas, fazendo um crochê, ou sei lá, costurando, acho que costurando lá, e toda triste no meio da casa, e estava de avental, e estava com a blusa assim, ela falava todos os detalhes da mulher. E de repente, ela lá sentada, triste, costurando na mão, e aquela saia espalhada assim em volta dela, né, que a saia era comprida. E de repente, nas telhas, começou a mexer nas telhas. Quando ela olha para as telhas, o
Quem está descendo lá na telha? O neném. Ela tinha mandado o neném mamar no inferno. O neném chegou, ela ficou assustada, e aquele drama, minha mãe contando. E falou que o neném desceu, ficou em cima da saia dela. Ela lá ficou quieta, neném. Eu vim aqui devolver o leite que a senhora me mandou mamar no inferno. Que se eu ficar com esse leite eu não vou pro céu. Aí o neném, sei lá, vomitou o leite que a mãe deu para ele, que ele não poderia ir para o céu com aquele leite. Aí ele vomitou em cima da saia da mãe. Aí a criança saiu pelo lugar que entrou na telha que ele tinha aberto. Olha só o absurdo da história que minha mãe contava para mim. Para mim ficar com medo. Ficar com medo. E ficar quieta, sei lá o que ela queria que eu fizesse. Eu não sei, não sei por que ela contava essas coisas para mim. Tem uma pior ainda. Aí aconteceu essa segunda história que a minha mãe me contava, porque eu estava numa janela. Lá tinha uma mania de sair briga, aquele lugarejo pequeno, e 15 dias morria um, matava o outro, um valente, outro, essas coisas. E eu ficava lá na janela olhando a briga. E minha mãe ficava assim: sai dessa janela, Nevinha. E eu não obedecia. Sai dessa janela. Você saiu, eu voltava. Aí ela chegou pra mim: Nevinha, eu vou te contar uma história de uma garota que não saía da janela. A garota não sai da janela. Vou te contar. Tinha um dia a mãe falava: sai dessa janela, fulano, sai dessa janela, sai, menina, dessa janela. E ela chegou, falou pra mim que quando a mãe estava falando para ela sair da janela, de repente apareceu uma procissão. Todo mundo de branco com vela na mão. E via aquela procissão imensa no lugarejo ali que ela falava. Quando ela falava isso, eu me imaginava ali olhando. Eu estava na janela e eu olhava para frente assim, ó, assustada. E eu estava na janela, e ela do lado contando história. Aí eu olhava com medo que chegasse alguém lá e vinha alguém todo de branco, que ela fazia uma coisa. E eu botava aquilo na minha cabeça, imaginando o que podia acontecer. Ela falou. Aí veio andando aquela procissão, todo mundo de branco, e vai chegando, e vai chegando. E chegou na janela da menina. A menina ficou lá. Aí saiu um lá do meio da procissão e veio falar com a menina que tinha que deixar uma mala com ela. Olha, eu vou deixar essa mala aqui com você. Amanhã eu passo aqui para pegar. A garota ficou assustada, pegou a mala, minha mãe contando, pegou a mala e botou a mala lá quietinha. Mas a garota ficou muito curiosa. E aí o moço que tinha trazido a mala falou: você não me abre essa mala até amanhã quando eu voltar para pegar. Mas a garota ficou muito curiosa. Curiosa. E foi abrir a mala. Quando ela abriu a mala estava cheia de ossos de defunto. Aí, quando ela falou isso, gente, eu tenho certeza que eu desmaiei. Porque aquilo que ela contava, eu fazia aquilo tudo na minha cabeça. A história parece que eu estava vendo. Eu desmaiei, eu tenho certeza que eu desmaiei. Sabe por quê? Porque eu não me lembro do resto que aconteceu. Eu me lembro que aquilo escureceu de repente. Entendeu? Quando ela falou que que os ossos do defunto estavam dentro da mala. Olha o absurdo da história que minha mãe contava. Então é isso, gente. Essas histórias que eu quero contar da minha vida, porque são as histórias que eu não esqueço. Mas tem muitas coisas que aconteceram, mas que eu não me lembro. Mas os que eu lembro eu vou contar para vocês, tá? Não esqueçam de dar um likezinho, se inscrevam no canal, tá? E pode botar um comentáriozinho para me saber se eu estou me saindo bem. Que é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, tá, meu amor? Então vocês fazem esse favor para mim. Se inscreve e compartilha também, né? Faz esse favor. Obrigada. Até a próxima.